No início do século XX, o Brasil enfrentava graves problemas de saúde pública. Doenças infecciosas como febre amarela, varíola e peste bubônica eram comuns em centros urbanos, onde havia uma concentração de ambientes insalubres e de água contaminada. Em 1903, o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, era uma porcaria. Não havia coleta de lixo regular e grande parte da população vivia aglomerada em cortiços. Em outras palavras, era um ambiente fértil para a propagação de doenças. Em meio àquela imundície, surgiu um nome: Oswaldo Cruz. Oswaldo comandou uma reforma na capital que contava com campanhas agressivas de higiene urbana e combate a vetores de doença que impregnavam as cidades. O resultado disso foi que o Rio de Janeiro saiu de 469 mortes por febre amarela em 1903 para apenas 39 em 1904. Depois, a doença foi totalmente erradicada em 1907. Mas isso era a capital. Se era assim nela, imagina no resto do país. O Rio de Janeiro é só um ponto no meio do vasto território brasileiro. A situação pelas outras regiões do Brasil era ainda pior. E mais, o saneamento básico era tratado como um braço da saúde pública, onde o foco era a prevenção de doenças. Isso só foi mudar na década de 30, quando o saneamento passou a ser cobrado como uma utilidade pública e a água passou a ser vista como um bem econômico e não mais como um bem natural. Enfim, foram anos de sujeira, pelo menos para o padrão de hoje. E agora que a gente já tem uma ideia do panorama geral do país naquela época, a gente pode partir para o ponto focal desse vídeo, que é Curitiba, Paraná. Lá, até 1908, a distribuição de água era feita por meio dos aguadeiros. Eles circulavam pelas cidades com uma carroça, carregando enormes barris de água, indo de porta em porta para fornecer água à população. Acontece que essa distribuição rudimentar naquela altura já não dava conta da população. Então, naquele ano, houve um marco para o saneamento em Curitiba. Entrou em operação o primeiro sistema de captação e distribuição de água na cidade. Junto do sistema de água, também inauguraram um sistema de coleta e tratamento de esgoto. Assim, os aguadeiros finalmente se aposentaram. Um baita avanço, mas ainda não era eficiente a ponto de atender toda a população. Diante dessa situação, diversas iniciativas foram tomadas, mas nenhuma conseguiu acabar com o problema de forma definitiva. Para você ter ideia, em 1960, só 8,3% do estado tinha acesso ao abastecimento de água e só 4,1% contava com a rede de esgoto. Essa situação dramática só começou a se reverter com a eleição do governador Ney Braga em 1961. O novo governador do Paraná criou a Companhia de Água e Esgotos do Paraná em 1963. Era uma empresa estatal que tinha como objetivo garantir o abastecimento de água e os serviços de esgoto à população. Aí, um ano após a criação dela, a empresa mudou de nome e passou a ser conhecida como Companhia de Saneamento do Paraná, que também conhecemos como Sanepar. Desde a fundação até hoje aconteceu muita coisa na empresa, afinal são mais de 60 anos de história. Mas o resumo da obra é que a Sanepar foi responsável por reverter aquele quadro de falta de acesso à água e de tratamento de esgoto no Paraná. Hoje, ela cobre 100% da população com fornecimento de água e 82% com tratamento de esgoto. A meta agora é chegar a 90% de cobertura, para atender o novo marco do saneamento. Ao longo de toda essa jornada, a Sanepar atingiu a marca de 4,3 milhões de unidades consumidoras de água e 3,5 economias com ligação de esgoto. A empresa encerrou o ano de 2024 atendendo 344 dos 399 municípios do Paraná, além do município de Porto União, que fica em Santa Catarina. Isso garantiu à empresa uma receita líquida de 6,8 bilhões. Mas nesse vídeo, eu não vou me aprofundar muito na operação da Sanepar. A operação dela é redondinha. Inclusive, em 2024, Curitiba foi apontada como número 1 no ranking de saneamento entre todas as capitais brasileiras. Isso por si só já é ótimo, mas tem algo que pode gerar uma boa valorização das ações da Sanepar. A empresa tem um precatório para receber, e o precatório é uma dívida que o governo é obrigado a pagar quando ele perde um processo judicial. Funciona assim: alguém, uma empresa ou uma pessoa, entra com uma ação contra o Estado, ganha a causa e o valor que o governo deve é transformado em um precatório. Esse valor entra numa fila de pagamento organizada pelo Tribunal de Justiça e só pode ser quitado se houver espaço no orçamento público. Ou seja, o direito de receber está garantido, mas o dinheiro pode demorar para cair. Às vezes, demora mais de décadas. Pois bem, vamos para o caso da Sanepar. A Constituição Federal do Brasil, no inciso 6º do artigo 150, trata o conceito de imunidade recíproca, que basicamente diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem comprar impostos entre si. Por exemplo, o governo federal não pode cobrar tributos sobre escolas ou hospitais municipais ou estaduais. Bem, a Sanepar é uma estatal do Paraná, então ela cabe dentro dessa regra, tá certo? Bom,
não é tão simples assim. O que acontece é que a lei deixou de fora as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que é o caso da Sanepar. Afinal, como ela é negociada na bolsa, qualquer um pode ser sócio. Isso aconteceu porque essas empresas, apesar do controle estatal, têm natureza de ente privado. Elas vivem em um limbo entre os regimes de uma empresa privada normal e um órgão de administração. Ou seja, elas não têm a mesma natureza da prefeitura, mas também não são como se fosse um Bradesco da vida. Essas empresas que estão no limbo foram à justiça alegando que também deveriam ter direito à imunidade tributária recíproca, principalmente as empresas que prestam serviços de interesse público, como saneamento e energia. Mas demorou alguns anos para que a justiça chegasse a uma conclusão a respeito disso. No caso da Sanepar, foram 30 anos. Acontece que a União cobrou imposto de renda da Sanepar desde que ela foi criada, mas em 1994 ela entrou com uma ação alegando ter direito à imunidade tributária. A argumentação foi de que ela foi criada com dinheiro público, desde sempre teve controle estatal e a sua finalidade sempre foi prestar serviços de interesse público. Aí só em 2013 que veio um posicionamento do Tribunal Federal da Primeira Região sobre o assunto. Foi entendido que a lei se estende a Sanepar, mesmo que ela tenha essa natureza de direito privado. Em outras palavras, toda a argumentação da Sanepar foi aceita. Fim da história? Não. A União, que tinha perdido a causa, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ele negou o recurso em 2019. Em outras palavras, ficou definido que a União ia ter que pagar o precatório à Sanepar. Mas aí, em 2020, apareceu outra empresa de saneamento com a mesma queixa. Dessa vez, foi a Sabesp. Ela entrou com esse mesmo recurso ao STF, que acabou definindo o assunto como uma tese em repercussão geral de recursos repetitivos. Em bom português, isso quer dizer que o STF fixou um entendimento padrão para todos esses casos. E o entendimento foi que as empresas de economia mista que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, independente do tipo de serviços que prestam, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Em outras palavras, lá em 2019, o STF disse que a Sanepar tinha direito ao valor que ela pagou de impostos indevidos. Agora, em 2020, o STF definiu o contrário. Em outras palavras, a empresa não tinha direito a esse valor. E da história? Novamente, não. Isso porque o próprio STF já tinha determinado que a Sanepar ia receber o precatório. No jargão jurídico, seria dito que o assunto já tinha transitado em julgado. Logo, não poderia ser revisado com tanta facilidade. Até que em 2022, o STF julgou um outro processo que acabou interferindo nesse da Sanepar. Em poucas palavras, ele falava que para tributos de trato continuado, que são tributos cobrados com uma certa recorrência, em casos nos quais há decisões contraditórias, que é exatamente o caso da Sanepar, vale a decisão que foi selada em repercussão geral. Ou seja, por mais que o Tribunal Federal da Primeira Região tenha sido favorável ao pagamento do precatório lá em 2013, a decisão do STF tomada lá no caso da Sabesp é a que valeria. Mas a Sanepar não desistiu do dinheiro dela. Ainda em 2022, a Sanepar pediu o cumprimento da decisão lá de 2013 e pediu a devolução de todos os impostos federais pagos entre 1989 e 2022. Isso dava algo em torno de 4,8 bilhões considerando a correção pela Selic nesse tempo todo. A União, obviamente, contestou o pedido da Sanepar com base nesse último julgamento do STF. Basicamente, ela disse que até pagaria, mas não tudo que a Sanepar está pedindo. Ela queria pagar até 2020, que foi a data em que o STF definiu a tese em repercussão geral. E assim se fez. Em 2022, foi reconhecido que deveria ser pago à Sanepar o valor de 3,6 bilhões. Aí, no final de abril de 2024, a empresa solicitou a inclusão do valor no orçamento da União de 2025. Corrigindo o valor, ele totalizava ali quase 4 bilhões. A empresa, naquela época, era negociada a quase 8 bilhões, ou seja, o precatório valia metade do valor da empresa. E assim foi feito. O precatório foi incluído no projeto de lei orçamentária anual de 2025, cuja votação foi concluída em março desse ano. E maravilha, a Sanepar finalmente conseguiu o que ela queria, mas a história ainda não acabou. Depois de passar por todas essas barreiras, ainda tem mais uma peça-chave para fechar essa odisseia. A AGEPAR, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná. Ela é responsável por regular, fiscalizar e acompanhar a prestação de serviços públicos que foram delegados à empresa, como o saneamento e abastecimento de água. A AGEPAR vai definir como que o dinheiro do precatório vai ser usado. E ela tem um papel importantíssimo aqui. A Sanepar presta um serviço para a população, e o precatório é um valor referente aos impostos que teoricamente foram pagos de forma indevida. Os impostos
Vem da receita. E de onde vem a receita? Das tarifas pagas pela população. Então, esses 4 bilhões, eles são da empresa e seus acionistas que colocaram tempo e dinheiro na causa, ou esses 4 bilhões são da população que pagou mais do que deveria por anos? Bom, o que embasa essa discussão é o conceito de modicidade tarifária. Basicamente, uma boa parte do que a Sanepar ganha de eficiência deve ser dividido com a população para diminuir a tarifa. Nessa conta entram reduções de custos ou receitas adicionais, por exemplo. Antes, a regulação não tratava de créditos tributários e nem mencionava que esses valores deveriam ser usados na modicidade tarifária. Mas conforme a perspectiva de recebimento do precatório foi se materializando, a AGEPAR teve que entrar em cena para definir o quanto disso é da empresa e o quanto disso é da população. E aí ela teve que definir um ponto médio que seria justo. Afinal, não dá para dar tudo para a população, porque a empresa teve um custo com honorários, com todos esses processos que aconteceram ao longo dos anos. Então, a AGEPAR soltou uma nota técnica dizendo que agora 75% desses valores deveriam ser usados para diminuir a tarifa. A questão é que esse precatório se refere a tributos pagos pela Sanepar desde os anos 90, antes mesmo da existência da AGEPAR e do atual modelo de regulação. A empresa já enviou um ofício pedindo que a AGEPAR analise como esse caso em específico vai ser tratado, e a agência se mostrou aberta para discussão. A Sanepar pede que todo o valor a ser recebido fique com a empresa, tendo em vista que ela possivelmente vai usar esse dinheiro como CAPEX para atingir a universalização dos serviços de esgoto. Esse investimento melhora a qualidade de serviço e, no fim das contas, é positivo para a população. De qualquer forma, enquanto a AGEPAR não se pronuncia, a empresa reconheceu o recebimento dos valores no primeiro trimestre e, junto dele, foi registrada uma provisão referente a esses 75% que seriam destinados à população. Em outras palavras, o cenário é mais provável que 25% do precatório fique com a empresa e seja convertido em investimentos, e 75% seja abatido de tarifas futuras pagas pela população. Mas o martelo ainda não foi batido. Então, a gente simulou diversos cenários com diferentes distribuições do precatório. Caso essa porcentagem mude, olhe o impacto no preço justo da ação. No nosso cenário base, onde 25% do precatório fica com a empresa, esse é o preço justo que a gente encontrou. Agora, se a empresa ficar com o precatório inteiro, esse aqui é o valor justo que ela poderá ter. Mas e você? Você acha que esse precatório deveria ficar com quem? Com a empresa ou com a população? Você acha essa divisão justa? Fala pra mim aqui embaixo nos comentários.